a gente vai estar tendo uma conversa, né, sobre um assunto que é importante, né? Então, para quem não me conhece, o perfil do Daniel, né, meu nome é Rodrigo Silva, sou médico psiquiatra e tenho especialização em psicogeriatria. Por isso que a gente tá falando sobre esse tema que é comum, né, das nossas especialidades. E você, Daniel, se apresenta aí para o pessoal quem é você, diga para a gente. Bom, vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a quem está entrando por aí. Eu sou Daniel Gomes, eu sou geriatra, né? Sou, assim como o Rodrigo, sou da Universidade Federal de Pernambuco, né? Nós trabalhamos juntos lá na Universidade Federal de Pernambuco, o Rodrigo na psiquiatria, eu na geriatria e na clínica médica. E a gente compartilha muito, né, pacientes nossos em comum que, infelizmente, são acometidos de demência e de outras patologias também, né? E, recentemente, a gente estava dando plantão lá junto no Hospital das Clínicas, fomos todos escalados, né? Sexta-noite, né, Daniel? Sexta-noite, né? Tava eu e você lá. Sexta-noite, fomos escalados lá para atuação na área de Covid do Hospital das Clínicas. Todos foram escalados, né? Todos estão participando, dando sua contribuição. E a gente está, durante o plantão, a gente pensou, por que a gente não faz uma live sobre demências, né? A gente sabe que é um assunto que gera sempre muita dúvida, né, na população, no público, seja nos profissionais de saúde, como em pessoas que não na área de saúde, mas que tem um idoso na família, ou que é idoso, né, tem um cônjuge, de repente que sofre de algum problema de memória. E são muitas dúvidas que pairam a respeito desse tema, e a gente pensou na oportunidade de a gente vir aqui esclarecer, bater um papo realmente sobre esse assunto, né? E a gente falava, né, Daniel, a gente falava naquele dia que a população idosa tem sofrido muito com essa questão toda dessa situação atual, desse panorama, né, desse contexto que a gente está vivendo, de isolamento, da pandemia, e a população de idosos com demência tem sofrido ainda mais esses impactos, né? Por isso que a gente achou que era importante a gente estar aqui conversando sobre isso. Daniel, pessoal, eu vou desativar aqui os comentários, tá certo? Para a gente conseguir conversar melhor, né? Então, depois, lá pelo final da live, lá com uns 20 minutos, 15 minutos, aí eu vou aqui ativar novamente os comentários. Aí vocês vão perguntando o que a gente não abordou, o que vocês gostariam de saber sobre esse tema aqui de demências. Eu nunca sei como é que eu fixo aqui o tema, mas enfim, aí a gente vai estar realmente se restringindo a falar. Tu sabe como é que é, Daniel? E eu fixo aqui o tema. Deixa eu ver aqui. Pronto, desativei aqui os comentários. Ok. Enfim, toda vez eu tento fazer e não consigo. Tenham calma que vai ter uma oportunidade. Isso. Mais adiante. Fiquem aí, segurem aí, que no finalzinho, isso, a gente vai ativar os comentários, vocês vão perguntando, porque pode ser ter algumas dúvidas que surgem, a gente vai falando ao longo dessa conversa, e o que não foi esclarecido a gente esclarece no final, não é isso, meu amigo? Esse é um tema que dificilmente a gente vai conseguir esgotar, né, Rodrigo, em um intervalo de 1 hora, sem sombra de dúvidas. Daria para a gente fazer uma live a cada semana sobre demência, certamente a cada dia. A cada dia. Teríamos muito o que conversar, né? Mas hoje acho que é importante a gente passar para o pessoal alguns conceitos básicos, né? Sim. O que seria demência, diferenciar o que é demência, o que é Alzheimer, e lá mais para o final a gente vai também contextualizar, né, demência nos tempos atuais de Covid, né? A gente sabe, Perfeito, como você falou, né, Rodrigo, que a população idosa tem sido a faixa da população mais acometida, mais vulnerável pela doença, tanto pelos agravos diretos do Covid, como os agravos indiretos do Covid. E especialmente os idosos com demência. E a gente vai entender um pouquinho hoje, nessa nossa live aqui, por que essas pessoas são tão acometidas e como têm sido tão acometidas nesse tempo de pandemia e distanciamento social. Ô, Daniel, então para a gente começar a falar, eu acho que vale a pena a gente falar, pelo menos eu escuto muito no consultório, mas são pessoas que dizem, meu avô, ele não teve, quando a gente pergunta, a história familiar, ele não teve demência, ele teve demência senil, ou então, ele tá, meu pai, meu avô... Ele não teve demência, mas ele teve esclerose. Esclerose, exatamente. Então, ficou caduco. E é normal, muitas vezes as pessoas trazem isso como sendo uma coisa normal. A consequência normal do envelhecimento é você ter demência, né?
Então, acho que primeiro é importante falar sobre isso, que não é normal, né, o idoso ter demência. Embora seja comum ele ter demência, é comum, a gente sabe que a prevalência vai aumentando. Então, aos 65 anos, em torno de perto de 5% dos idosos vão ter demência. Isso vai aumentando ao longo do tempo. Então, a idade é o maior fator de risco para a demência. Então, você começa aí com 5% mais ou menos, perto de 65 anos. Quando você vai subindo, perto dos 95 anos, a prevalência de demência vai ser coisa de 45%, 50%, ou seja, quase metade dos idosos com 95 anos, eles vão ter uma demência. Então, embora em algumas faixas etárias isso vai ser comum, a gente não pode dizer que isso é normal por envelhecimento, não é isso, Daniel? Exato, Rodrigo. Muito importante a gente já começar colocando isso, porque, embora, como você disse, a idade avançada seja o maior fator de risco para o desenvolvimento de demências, tanto a doença de Alzheimer como outras demências, mas isso não quer dizer que é normal do envelhecimento a pessoa vinha a desenvolver demência. Demência não é uma consequência inexorável do envelhecimento. A gente sabe que muitos idosos são acometidos pela demência, mas a gente sabe também que tem muitos idosos que chegam lá nos 90, 100 anos e mantêm uma cognição muito boa, né? Então, é preciso a gente diferenciar. Envelhecimento não é igual a demência. A gente sabe que, com o passar dos anos, há uma tendência de existir algum declínio de algumas habilidades cognitivas. Existe uma diminuição da velocidade do processamento de informações. Há uma discreta redução da memória, mas isso não é responsável por um declínio nas atividades de um indivíduo, né? A pessoa com o envelhecimento cerebral normal não vai causar uma redução importante da qualidade de vida da pessoa, né? Não vai alterar o desempenho dessa pessoa nas atividades do dia a dia. Então, embora exista essa redução, esse declínio discreto de algumas habilidades cognitivas, isso não quer dizer que a pessoa vai inexoravelmente desenvolver demência. Esse declínio começa a ocorrer, assim, a partir lá da terceira década, já quarta década, já está começando a ocorrer, né, Daniel? O cérebro da gente tem o nosso sistema cerebral, a circuitaria, ele está em pleno funcionamento ali perto dos 25, 30 anos, e depois a gente vê que vai tendo um declínio que vai ser gradual. Vai tendo um declínio de alguns domínios. Antigamente, Daniel, assim, até na minha família eu era bem famoso, assim, eu sabia todos os nomes de atores, diretores de filmes, eu gostava dessas novelas antigamente, agora estou mais nas séries. Às vezes meus filhos ligavam pra mim. Como é o nome daquele ator daquele filme? Eu dizia esse. Como é o nome? Eu dizia. E agora eu já percebo que eu não consigo memorizar com tanta facilidade como memorizar já com 20 anos. Já está um pouco diferente, né? Já está diferente. Mas isso é importante, Rodrigo, a gente logo de cara já diferenciar isso para o pessoal, para que não aconteça como o que a gente vê acontecendo, infelizmente, com muita frequência, que as pessoas vão percebendo que o idoso está se esquecendo, apresentando um declínio importante da cognição, da memória, da orientação, e vão achando que aquilo ali é normal, que não tem nada o que fazer, e que aquilo ali é esperado. Ele está caducando porque isso é normal da idade, e não busca assistência médica, não busca a orientação adequada por profissionais que podem orientar como é a melhor forma de conduzir essa situação. E aí perde muito tempo, né? E quando vão buscar assistência, auxílio, né, para profissionais, a gente já identifica... Tem menos o que fazer. Não, já tem muito o que fazer, aquele quadro já se avançou muito, né? E perdeu-se muito tempo, né? Deixou de ter oportunidade de fazer tratamentos. Existem tratamentos que não vão evitar que a pessoa realmente continue progredindo, né? Não vai curar a doença, na maioria das vezes isso não é possível. Raramente isso pode ser possível, mas na maioria das vezes isso não vai ser possível, a cura da demência, mas existem tratamentos que melhoram a qualidade de vida daquela pessoa. Tá? Perfeito. E isso da demência senil, Daniel? Isso existe, esse termo demência senil? Esse é um outro equívoco. Frequentemente a gente percebe as pessoas cometendo. Esse nome, demência senil, na verdade não existe essa entidade clínica demência senil. Né? Não existe. Tá? Existe demência, né, que é um declínio das habilidades cognitivas, né,
e que vai necessariamente ser um declínio que causa impacto no dia a dia, no cotidiano daquela pessoa, no desempenho daquela pessoa no dia a dia. Normalmente a demência tem um curso progressivo, né? E é um declínio em relação a um nível prévio, né? Isso para a gente diferenciar um pouquinho do que é o retardo mental, né? Exatamente, eu acho que esse declínio, isso é super importante estar falando, né, Daniel? Essa questão da gente comparar o paciente com ele mesmo há alguns anos, né? Exato, então tem algumas escalas que vão dar esse norte pra gente, né? Compare o idoso como ele há 10 anos. Então o idoso, sei lá, que tem uma alta escolaridade, que sempre foi, sei lá, um contador, por exemplo, de uma empresa de contabilidade, que fazia muitas contas, né? Então, nesse idoso eu vou ter que comparar algumas coisas em relação à escolaridade dele como ele era antes. É difícil eu comparar com uma pessoa que não tem escolaridade, que mora lá no sertão e que não desenvolveu recursos cognitivos suficientes para você conseguir fazer alguns testes naquele indivíduo. Então é importante a gente sempre comparar o idoso com as pessoas da mesma idade, da mesma escolaridade e de preferência daquele mesmo local, né? E também comparar a pessoa como ela era antes. Então esse declínio ele tem que acontecer para a gente falar da demência, né? Então esse demência senil, de fato, ele não existe na medicina. Na medicina a gente classifica as demências em demências pré-senis, quando elas acontecem antes dos 65 anos, e demências senis, quando elas acontecem acima dos 65 anos. Então, qualquer tipo de demência, né? Eu acho que você falou nesse tópico que é super importante. Então, para a gente ter demência, né, Daniel, a gente tem alguns outros critérios, que são critérios em marcadores, enfim, que a gente não vai falar aqui, né, em biomarcadores, exames de cerebrais mais refinados, exame do líquido-cefalorraquidiano. Tem alguns diagnósticos que estão em estudo, mas o diagnóstico de demência é clínico, né? Então, para a gente ter demência, então, para a gente ter o diagnóstico de demência, tem que ter essa perda de funcionalidade. Eu acho que isso é super importante para a gente diferenciar, por exemplo, a demência do que a gente chama do comprometimento cognitivo leve, né? Isso, Daniel? Exato. Existem três, vamos assim, didaticamente, para o pessoal entender, três grandes categorias, né? Então, a pessoa que tem queixas de esquecimento é algo extremamente frequente, né? Em alguns momentos eu me esqueço, você, Rodrigo, se esquece, então várias pessoas se esquecem. Esquecimento é algo frequente no nosso dia a dia, né? Mas como é que a gente vai diferenciar o que é um esquecimento trivial que já é um esquecimento que representa uma doença? Então existem basicamente três categorias, né? Então, uma pessoa que tem esquecimento pode ser queixa subjetiva de memória, aquela pessoa que tem uma queixa de que está se esquecendo, mas objetivamente não tem um declínio cognitivo, né? A gente faz um teste, a gente faz uma avaliação neuropsicológica, aquela pessoa, ela é perfeita. Aquela pessoa é normal, ela tem uma sensação de que está esquecida, mas... Isso deve ser valorizado, né? Isso tem que ser valorizado, né, Daniel? A gente sabe que isso tem que ser valorizado e tem que ser acompanhado. Isso. Então, assim, é uma pessoa que tem uma queixa de memória, a gente chama de queixa subjetiva de memória, mas como a gente vai fazer a avaliação objetiva, avaliação cognitiva, a gente não percebe nenhuma alteração. Então, ela tem uma queixa subjetiva de memória. O segundo grupo é aquele grupo que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. O que é que seria isso? A pessoa que tem queixas cognitivas, acha-se que está mais esquecido, que está com dificuldade em achar palavras, tem queixas cognitivas, e quando a gente faz uma avaliação, a gente percebe objetivamente, no exame objetivo, no exame cognitivo, que ela tem uma redução, uma alteração cognitiva não esperada para aquela faixa etária e para aquela escolaridade. Perfeito. Né? Mas aquela alteração cognitiva não compromete o desempenho da pessoa nas atividades do dia a dia. Tá? A gente chama isso de comprometimento cognitivo leve. Eu dar um exemplo interessante, Daniel, assim, eu acho importante exemplificar nesses casos. Então, aquela pessoa, enfim, estava atendendo recentemente uma paciente que ela tinha dificuldade ela tinha essa queixa de memória, de fato ela tinha, quando a gente fazia a testagem, ela tinha um declínio da função de memória, mas um exemplo, ela ia para o supermercado, ela não conseguia lembrar tudo que ela fazia, mas ela anotava tudo que ela tinha para fazer, né? Então ela foi sozinha para a consulta, e quando eu perguntei o telefone dela, para anotar, ela não se lembrava. Eu disse, doutor, mas eu sei onde ele está. Pegou a bolsa dela,
pegou a agendinha, ela ainda usava a agendinha, pegou a agendinha dela, que estava lá anotado assim, então meu telefone é esse. Então, por mais que ela não conseguisse lembrar o telefone, ela tinha recursos para saber que ela podia colocar aquele telefone na agendinha, na bolsa dela, e me mostrar quando foi preciso. Então, aquele problema de memória dela não estava impactando ainda no desempenho das atividades do dia a dia, do cotidiano, né? E a gente tem um terceiro grupo, né? Eu falei que eram 3 grupos, né? Queixas subjetivas de memória. Segundo grupo, comprometimento cognitivo leve. E o terceiro grupo, que é o grupo das demências, em que a pessoa tem uma queixa cognitiva, ou a pessoa tem queixas, ou a família traz aquela queixa, porque muitas vezes é a família, o cuidador, a família que traz a queixa. A gente faz uma avaliação cognitiva, percebe que o indivíduo tem um comprometimento cognitivo, tem uma cognição abaixo do esperado, né, para aquela idade, para aquela escolaridade, e aquilo ali já está comprometendo o desempenho dela no dia a dia, né? Atividades mais complexas inicialmente são mais afetadas, né, como atividades no trabalho, atividades mais complexas como sair de casa sozinho, ir no shopping, ir numa feira. Senha de banco, né? Não consegue, vai no banco e perde, e o portão bloqueia porque ele esquece a senha, ou então não consegue usar, né? Não consegue passar as compras, ou então leva o dinheiro e se complica todo na hora de pagar. Então aquele idoso, às vezes que tá lá do interior, né, que ainda faz a feira com dinheiro, né? Então ele vai com R$100 para casa e volta faz uma compra pequena e volta sem dinheiro, porque ele se complicou, não consegue mais manejar essa questão das contas. Já tem dificuldade de gerir suas finanças, né? Então, porque é assim, interessante. Isso. Às vezes uma pessoa que... Opa, aquele problema de memória, ou aquele problema cognitivo, que nem sempre é só memória, né? Aquele problema cognitivo já está trazendo impacto na vida daquela pessoa. Né? Então, às vezes eu faço muito com pessoas que são assim, pessoas que não trabalham, que não trabalharam, né, assim, fora de casa, a gente trabalha sempre em casa, principalmente idosos, né, que são donas de casa. Então eu pergunto, como é que a senhora gosta de cozinhar? Como é que a senhora faz? Às vezes a filha está do lado, né, eu pergunto, como é que a senhora gosta de fazer? Eu gosto de fazer um bolo. Aí eu, como é que se faz um bolo, né? Então, às vezes, assim, quando ela vê, ela vai se complicar, né? Então, eu não sei como é que faz bolo, mas eu fico olhando para a filha para saber se a filha está me dizendo que ela está fazendo certo, né? Então, às vezes, aquela idosa, enfim, que sempre trabalhou em casa, mas deixa de conseguir fazer as atividades de casa que ela fazia anteriormente, como fazer a comida, como arrumar a casa. Ela começa a lavar o prato e deixa tudo sujo. Quando vai ver, no armário dá tudo sujo. Começa a se complicar, começa a errar a receita do bolo. Isso. Né? Começa a, por exemplo, perder objetos com frequência. Né? E não sabe onde colocou. E não sabe onde colocou, coloca no local errado, né? Em locais inapropriados. É uma pessoa que passa a esquecer compromissos. Né? É uma pessoa que sempre foi muito pontual e assídua e passa a esquecer compromissos com frequência, foge daquilo que era o habitual daquela pessoa. Então é importante a gente estar atento a isso. A demência, como a gente disse, a pessoa vai ter, além da queixa de memória e do déficit objetivamente evidenciado, vai ter um comprometimento no dia a dia. Então isso é demência. Tá? Agora, uma confusão, Rodrigo, que muitas pessoas fazem é confundir demência com Alzheimer. Né? Então explica aí para o pessoal, Rodrigo. Então isso é muito comum, né? Enfim, as pessoas, doutor, toda demência é Alzheimer, né? É como se toda demência fosse Alzheimer e o resto fosse alguma outra coisa que não fosse demência, né? Então acho que é importante a gente ter essa noção que, de fato, cerca de 65% dos casos de demência vão ser da demência da doença de Alzheimer. Mas existem vários outros tipos de demência que também podem existir, né? Então, quando a gente fala de demência, a gente tem uma tríade de alterações de cognição, alterações de funcionalidade, como eu falei, e alterações de comportamento, né? Então, quando a gente fala alteração da cognição, a gente pode estar falando de memória, falando da função executiva, da capacidade de planejar e fazer as coisas do dia a dia. A gente está falando de linguagem, resolver problemas, a gente está falando de linguagem, a gente está falando de função visual e espacial, a gente está falando de cognição da cognição social. Tem várias cognitivos que você vai avaliar. A principal alteração vai ser da memória.
Mas é nem o sempre... É o que primeiro é acometido, né? Primeiro é acometido. Normalmente, nem sempre isso vai acontecer. Mas existem diversas outras demências que você vai ter outras alterações que podem acontecer. A gente tem, por exemplo, a demência vascular, que é uma demência que é muito prevalente, inclusive muitas vezes ela coexiste com a doença de Alzheimer. A gente tem o que a gente chama de demência mista, né? Uma demência vascular, que você vai ter comprometimento dos vasos, como se fossem microinfartos cerebrais, ou então infartos grandes de áreas que são importantes, né, para o funcionamento cerebral. Então você vai ter essa demência vascular. Você tem caso de demência... Outras doenças degenerativas, né, como a demência por corpos de Levy. Isso. A gente tem uma série de outras doenças neurodegenerativas com demência por corpos de Levy. A gente tem a própria demência que é similar à demência de corpos de Levy, que é a demência da doença de Parkinson. A gente tem uma demência frontotemporal, que é uma demência que você vai acometer pessoas mais jovens, em torno de 45 aos 65 anos, que você vai ter muita alteração do córtex pré-frontal, que é essa capacidade vai mexer muito na função executiva. Ele vai ter, em geral, muitas alterações de comportamento, apatia, perda de empatia, uma série de alterações que você vai encontrar nesses indivíduos, que muitas vezes, na demência frontotemporal, a memória está completamente preservada. Então, o idoso, ele não consegue, às vezes, ele não consegue dirigir um carro, ele não consegue mais ter esse planejamento, ele não consegue mais trabalhar, porque ele não consegue ter esse planejamento das funções que ele vai realizar, mas a memória dele está preservada inicialmente, né? Depois a gente sabe que você também vai ter o predomínio de uma alteração da memória. Mas nessa demência frontotemporal, a memória pode estar preservada. Na doença de Levy, a gente vai ter, por exemplo, é muito comum você ter alucinações visuais. Inclusive, a demência que Robin Williams teve, né, o ator, ele teve a demência por corpúsculo de Levy. Então, tem várias demências que podem acometer as pessoas. E tem também aqueles casos das demências que você falou, né, que são potencialmente reversíveis. Isso. Tem alguns casos de demência que você... por isso você tem que estudar sempre que você tem um paciente com demência, porque tem alguns casos que você, talvez, se você conseguir... Isso é difícil, né, Daniel? Na prática da gente, a gente vê que a maioria dos casos você não consegue reverter. Mas tem alguns casos, como, por exemplo, é muito citado, do hipotiroidismo, a hipovitaminose da B12. A deficiência de vitamina B12. Isso, a deficiência de vitamina B12, o que chama de hidrocefalia de pressão normal, que pode ser uma demência que você pode ter uma reversão com algum procedimento cirúrgico. Então, sempre você tem que estar olhando inicialmente, para você dar o diagnóstico de demência, você tem que ter na sua cabeça uma síndrome demencial, né? Então, tem que ver que causa está levando a isso. Exatamente. Então, importante frisar que a doença de Alzheimer é uma causa de demência. É a causa mais comum, como você falou, né, Rodrigo? Responde por torno de 50% a 65% das demências são causadas pela doença de Alzheimer. Isso. Mas existem outras doenças, como você citou, aí a demência na doença de Parkinson, demência por corpos de Levy, as demências, algumas doenças autoimunes podem causar uma síndrome demencial, né? Alguns cânceres, né, podem abrir síndromes paraneoplásicas, manifestar ao longo da evolução uma síndrome demencial também. Então, sempre que a gente está diante de uma pessoa que tem uma demência, que a gente diagnostica a demência, porque, como você disse, o diagnóstico da demência é um diagnóstico clínico, é baseado na história clínica da pessoa, na avaliação clínica, né, na avaliação cognitiva, né? E aí, para definir a causa da demência, né, qual é a etiologia, a causa, a gente recorre a exames complementares, né? Exames laboratoriais, exames de imagem do crânio, na maioria das vezes uma tomografia ou uma ressonância do crânio, para a gente tentar entender, definir qual é a causa da demência. Mas o diagnóstico de demência é um diagnóstico clínico baseado naqueles critérios que a gente... E por isso que é tão importante, Daniel, a gente a gente, quando tem essa apresentação de uma pessoa com demência, é tão importante que ele seja avaliado por uma pessoa que tem esse filigrana, né, que tem essa rotina, né, que tem um convívio, que tem expertise no diagnóstico de demência. Até porque, Rodrigo, um dado que é alarmante, né, que é importante a gente dizer aqui, que a demência ela é muito, mas muito mesmo, subdiagnosticada. Para se ter uma ideia, estima-se que
a cada 4 pessoas que tenham demência, 3 não têm o diagnóstico firmado. Estão por aí sem ter o diagnóstico de demência estabelecido. O professor vê que 75% das pessoas com demência hoje não têm demência e esse diagnóstico não foi firmado, não foi dado esse diagnóstico. Os números são muito alarmantes, né, Daniel, em relação à demência. E grande parte desse subdiagnóstico, Rodrigo, é pelo fato das pessoas entenderem de forma errada aquilo que a gente comentou lá atrás, que achar que é normal do envelhecimento ter comprometimento cognitivo, um declínio cognitivo, e achar que aquilo ali, como faz parte do envelhecimento normal, não busca atenção, não é dado um diagnóstico, né? E não é feita a condução adequada. E esses números são, assim, realmente são preocupantes, né? A gente fala isso não é para ser alarmista, né? Para realmente que as pessoas tenham que entender que isso é uma coisa que tem que ser abordada, né? Eu, na psiquiatria, eu sempre tenho procurado, né, que mais pessoas façam essa área da psicogeriatria, porque a gente vai precisar de mãos, enfim, de geriatras, neurologistas, psiquiatras, médicos de uma forma geral que tenham esse olhar para a demência, porque a gente vai precisar, né, Daniel? A gente sabe que existe até porque, demência. Rodrigo, tanto é que a gente vai precisar, porque a demência estima-se que irá aumentar significativamente sua prevalência ao longo dos próximos anos. Algumas estimativas apontam que a prevalência de demência no mundo vai duplicar a cada 20 anos. Cada 20 anos. E até 2050 há uma estimativa de que esse número poderá triplicar. Né? Então, lá para 2050, estima-se algo em torno de entre 115 a 150 milhões de pessoas vivendo com demência no mundo. Né? É quase um Brasil, né? Porque o Brasil tem o quê? 200 milhões de pessoas, né? É quase, enfim, Exato. quase um Brasil de pessoas no mundo com demência, né? Com demência. Boa parte das quais não vai ter um diagnóstico firmado. E a gente esses sabe, números, além de ser um problema frequente e que está crescendo, isso, principalmente esse crescimento da prevalência da demência se deve, sobretudo, ao envelhecimento populacional, né? Porque a gente sabe, como foi dito lá no início, que o principal fator de risco para o desenvolvimento de demência é a idade avançada. E se a população mundial, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, a população de idosos está crescendo, né? A população está envelhecendo, espera-se com isso que a prevalência de demência continue a aumentar significativamente. Então a gente vai precisar dar esse diagnóstico, até porque a gente está falando, Rodrigo, de uma doença que traz um impacto catastrófico, tanto para o paciente, tanto para quem sofre da doença, como para quem convive com essa doença. Né? A gente sabe que... Eu vou além, Daniel, para a sociedade, né? Para a sociedade. A demência tem que ser encarada como uma doença tem que ser encarada para a sociedade, é problema social, saúde pública. Então a gente agora tem duas epidemias, duas pandemias que se encontram, né? Então a gente tem a pandemia agora do coronavírus, né? Que a gente sabe que tem falado tanto sobre isso. A gente tem uma pandemia aí da demência que tem se alastrado e tem realmente causado uma repercussão social muito grande. Os custos que você tem, agora eu não lembro exatamente dos números, assim, quando você vai ver os custos, por exemplo, nos Estados Unidos, que assim, eles têm esses números bem precisos, né, que você tem em relação à demência, são absurdos, são bilhões de dólares que você gasta com cuidado com os pacientes com demência. Diretos, exato. E eu acho que é importante a gente falar isso. E quando uma pessoa tem demência, toda a família é impactada, né? Acaba que os filhos acabam muitas vezes, tendo que abdicar de suas vidas, de seu trabalho, porque precisarão dar assistência a seus pais que têm um diagnóstico de demência, né? E é importante, Rodrigo, principalmente, a gente está falando que a demência está crescendo no mundo todo, mas principalmente em países como o nosso Brasil, países em desenvolvimento, é que está a grande preocupação hoje em dia. Porque os países desenvolvidos, o que tem se observado ao longo dos últimos anos, os estudos têm mostrado que a prevalência aumentou, mas atingiu um certo quase um platô, isso. Né? Mas nos países em desenvolvimento, como o nosso Brasil, a curva segue linear, em crescimento linear. Então, as estimativas e as perspectivas para os países como o nosso Brasil são bem preocupantes. É tão importante você falar isso, porque, de fato, como você falou, né, tem um gráfico
da OMS, que ele fala justamente isso, né? Que os países desenvolvidos, a demência ela é assim, né? Ela tá crescendo só muito pouco, e nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, ela faz isso, né? Então ela cresce assustadoramente. Alguns países, Daniel, como por exemplo Canadá, Inglaterra, eu acho que Nova Zelândia, inclusive, a incidência de demência, ou seja, o número de casos novos para aquela população tem reduzido. Então a incidência de demência tem reduzido em alguns países. Por que isso acontece? Então a gente leva a crer que esses países estão conseguindo controlar alguns fatores que são fatores de risco para a demência. Então, esse conceito, eu acho assim, que se quem estiver assistindo a gente, se conseguir captar esse conceito, talvez seja a coisa mais importante que a gente vai falar agora, né? Que é uma grande parte dos casos de demência, eles são preveníveis, né? Então, é que cerca de um terço, Daniel, cerca de um terço, 33% dos casos de demência, eles poderiam ser prevenidos se você controlasse alguns fatores de risco, como, por exemplo, hipertensão, obesidade, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, se você conseguisse melhorar a escolaridade daquela população, tabagismo, né? Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Tabagismo, né? Então, o tabagismo também é um fator de risco. Então, se as pessoas conseguissem controlar esses fatores de risco, alguns estudos mostram que um terço, eu vi um estudo uma vez que mostrava que nos países subdesenvolvidos, se você controlasse esses fatores de risco, você conseguiria prevenir até 50% dos casos de demência. Então, 50% poderiam ser prevenidos. Isso não quer dizer que as pessoas não iriam ter demência, mas de repente elas poderiam ter demência numa fase mais avançada. Exatamente. Você tem os 75 anos, você teria demência dos 85 aos 90 anos. Né? Então, isso é muito importante. Tem muitas pessoas, muitos familiares chegam para mim, doutor, o que é que eu posso fazer para não ter demência? Meu pai tem demência, minha mãe tem demência, o que é que eu posso fazer? Então, sempre eu converso com isso, olha, o que você pode fazer agora é isso, controlar os fatores de risco. Então, eu costumo dizer que o que é bom para o coração também é bom para o cérebro, né? Então, o que faz bem para o coração também faz bem para o cérebro, né? Então, a gente tem que bater muito nisso que a gente pode fazer. Quando a gente tem a demência, como você falou, a gente tem coisas que a gente pode fazer para retardar, a gente tem muito que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, daquele familiar, mas a gente não consegue cura. Né? A gente não tem nenhum tratamento até hoje, né? 2020, né? 31 de maio de 2020, não existe nenhum tratamento que cure demência. E se alguém fala alguma coisa contrário disso, está mentindo. Né? Que a gente não tem nenhum tratamento curativo da demência. Mas a gente pode prevenir. E prevenir muitos casos. E é importante, Rodrigo, a gente falar isso de prevenção de demência, falar do conceito de cuidados ao longo da vida. Né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a doença de Alzheimer, hoje se sabe isso, que a doença de Alzheimer, quando ela vem a dar o primeiro sintoma, a doença já começou cerca de 15 anos antes. 15 anos, exato. 15 anos. A estimativa é essa, que cerca de 15 a 20 anos antes é que o processo começou lá no cérebro de deposição de proteína beta-amiloide. De algumas proteínas anormais. Né? Esse processo já começou 15, 20 anos atrás. Então a gente tem que lembrar de prevenir a doença de Alzheimer e outras demências, não só quando nós já somos idosos, mas sim desde jovens, adotando hábitos de vida saudáveis. Né? E aí quando você falou aí de fator... Envelhecer com saúde, né? Envelhecer com saúde, né, Daniel? Envelhecer com saúde. Eu costumo dizer, frequentemente, que envelhecer com saúde é uma questão de escolha. Né? Perfeito. É uma questão de escolha individual, mas é uma questão de escolha também como uma sociedade. Né? Então, perfeito. A gente diz hoje que a doença de Alzheimer, por exemplo, é uma doença não só de um indivíduo, é uma doença de uma sociedade. Né? Então, uma sociedade que está preocupada com o envelhecimento de sua população, com o envelhecimento saudável de sua população, tem que implementar políticas de saúde pública para a prevenção desses agravos. Então, estimular a população desde cedo, praticar atividade física, ter cuidado na alimentação. A gente sabe que tem alguns estudos mostrando benefícios com alguns tipos de dieta, como a dieta do Mediterrâneo, parece melhorar, diminuir a incidência de demência ou postergar a instalação da demência, enfim. Atividade física, né, Daniel? Atividade física, a gente tem alguns estudos que mostram que você tem uma área do cérebro que é o hipocampo, que é uma área bem importante, né, enfim, nessa fisiopatologia das demências, principalmente da demência de Alzheimer. Então, tem alguns estudos que mostram que idosos que fazem atividade física regular, eles têm, depois de algumas semanas,
o hipocampo ele aumenta de volume, né? Então, se você tem aumento de volume de hipocampo com atividade física, a gente consegue visualizar isso. Existe o que a gente chama de efeitos positivos na neuroplasticidade, né? Com a atividade física, alguns estudos têm apontado isso, que melhora essa neuroplasticidade. E é importante também, na prevenção da demência, Rodrigo, a gente adquirir uma boa poupança cognitiva, né? Que é o conceito que a gente chama de reserva cognitiva. Então, aquela coisa, se a gente, desde cedo, está sempre procurando aprender coisas novas, estudando, a gente vai fazer com que existam mais conexões, mais sinapses no nosso cérebro, vai ter um cérebro mais robusto, então a gente vai ter uma reserva cognitiva maior. Isso vai fazer com que a gente, se acometidos da doença, a gente vai demorar mais tempo até aquela doença vir a causar sintomas, manifestações clínicas. A gente fala tanto de investimento, né, Daniel? Fala de investimento, você tem que ter investimento em tal, em tal reserva, em tal fundo de investimento. E a gente esquece, às vezes, de investir também no cérebro da gente. Né? Então, se a gente não poupa, não faz essa poupança cerebral agora, é difícil. A gente até pode conseguir, né, Daniel? Lá o idoso, a gente pode conseguir fazer essa poupança. Só que se você faz, a analogia é a mesma. Então, se você faz a poupança desde agora... Se você começa a poupar desde cedo, você vai ser mais rico de saúde mais lá na frente. Né? Então, essa ideia é bem importante. Outra coisa importante também na prevenção da demência é também a gente estar sempre procurando estar conectado. Né? A interação social é uma boa ferramenta também para prevenção de agravos à saúde mental como um todo, entre eles as síndromes demenciais. Daniel, eu vou pegar esse gancho, né, que você está falando, né, que a gente passa um grande parte da consulta da gente, né, sempre passou, falando da importância desse contato, desse convívio social, como era importante que aquele idoso não estivesse em casa, né, que a gente tem, às vezes, idosos que passam o dia vendo televisão, né, o dia inteiro vendo televisão, né. Então, como a gente conversou, você tem que ir para fazer alguma atividade fora de casa. O que é que ela gosta de fazer? Gosta de fazer crochê? Então vamos levar para um grupo que tem essa interação social. Ela gosta de ir para a igreja? Então vamos lá levar ela para o grupo de oração, para rezar o terço. O que é que ela gosta de fazer? Atividade física. Vamos fazer a academia na cidade, né? Então vamos sair com os familiares, né? É muito importante essa interação com as pessoas de casa, né? Como é importante com os netos. A gente passou nossa prática profissional quase toda dizendo isso. Mas agora a gente está dizendo que esses idosos eles têm que estar isolados. Agora, em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, a gente tem percebido, né, que isso tem impactado significativamente, né, no desempenho dos nossos pacientes com síndromes demenciais, com doença de Alzheimer e outras demências. Né? Então, não sei você, Rodrigo, provavelmente sim, eu tenho percebido muitos idosos com demência, de certa forma, descompensando nessa época. Né? Então, quebrou-se também uma coisa muito importante para quem tem demência, que é a rotina. Rotina, a rotina perfeito. foi quebrada. Né? Então, isso tem desestruturado a saúde mental desses indivíduos portadores de demência. Né? Isso, eu conheço alguns pacientes meus, por exemplo, eles eram filhos, né, ou netos de médicos, né, ou profissionais da área de saúde, né? Então, eles tiveram, muitas vezes, que mudar de casa, enfim, pela questão do risco do contágio. Então, tiveram que mudar de casa, né, mudar todo o hábito dele, porque enfim, naquele momento, de fato, isso era uma medida que era importante, né? Então, ele muda a casa dele, muda tudo, perdeu algumas referências que são super importantes, né? Então, assim, sobre a importância, sempre fala que é importante essa rotina, né? É importante ter esse lugar. E muitas vezes eles tiveram que drasticamente terem que se mudar para outros locais, ou então as atividades mudaram. Então, se ele já vinha fazendo algumas terapias, como, por exemplo, terapia ocupacional, enfim, que é super importante, muitas pessoas vieram falar sobre isso, né? Eu coloquei uma caixa de perguntas. Então, as pessoas vieram falar sobre como é importante, de fato, esse trabalho de terapia ocupacional, e de fato é. Então, interromperam esse tratamento, atividade física com educador físico, ou então aquela fisioterapia, o pilates. Então, interromperam nesse momento, e então isso, de fato, vai gerar uma repercussão, né? Ou interromperam, Rodrigo, às vezes, seus tratamentos, suas medicações, né, porque ficaram com medo de ir na farmácia,
não teve mais oportunidade de ir ao médico para renovar suas receitas, deixaram de fazer suas medicações. Então, tudo isso, esse contexto todo, essas dificuldades todas que foram impostas, acabaram acarretando nessa piora, principalmente das pessoas com demência. E eu tenho percebido muito, Daniel, há uma piora a gente tem, como eu falei, a gente tem alterações cognitivas, alterações de funcionalidade, alterações de comportamento, né? São as alterações neuropsiquiátricas, as alterações comportamentais. Então, muitas alterações de comportamento nos indivíduos com demência. A gente sabe que essas alterações de comportamento elas podem acontecer em qualquer fase da demência, né? Qualquer fase da demência, inclusive antes do início, antes do diagnóstico da demência, né? Você pode ter essa alteração de comportamento. E, enfim, eu tenho percebido muitos pacientes mais agitados, inquietos, psicóticos, né? Com delírios e alucinações por conta desse contexto que a gente está vivendo. Então, muitos pacientes têm, de fato, piorado do comportamento em decorrência dessa pandemia toda, que é um fator estressante, né? É um fator estressor muito importante, né? Isso do que acontece. O que é pior, Rodrigo, muitos pacientes tiveram suas demências desmascaradas nesse contexto de demência. O que é que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas têm já uma demência, mas aquele diagnóstico não foi firmado, porque as pessoas, a família, não reconheceu aqueles sintomas, aquele esquecimento que ele já vinha apresentando há muito tempo, não vinha dando tanta importância, não reconheceu, não procurou assistência. Então, aquela pessoa que tinha demência estava ali convivendo com a demência, mas sem ter um nome firmado para aquilo. E aí, nesse momento em que afloraram-se as alterações comportamentais, veio à tona a agressividade, agitação, apatia importante, e aí isso fez com que viesse à tona a preocupação. Opa, então desmascarou alguns pacientes, desmascarou a demência de alguns pacientes. E alguns pacientes nem houve piora de sintomas, né? Alguns pacientes nem houve piora de sintomas, simplesmente aqueles familiares que não estavam tendo aquele convívio tão direto com ele, né? Começaram a observar sintomas que já aconteciam, né? Então, o que você acha que a gente pode fazer, Daniel? O que a gente pode fazer para esses pacientes com demência que estão apresentando alteração de comportamento, então que o familiar percebe que está piorando da cognição, ele está declinando, né, piorando da memória, piorando das funções, da funcionalidade. O que é que você acha que a gente pode fazer, orientar esses familiares para fazer? Importantíssimo, Rodrigo, essa sua pergunta, importantíssimo. Primeiro de tudo, tentar restabelecer ou estruturar alguma rotina, ainda que com algumas mudanças e limitações, mas tentar estruturar uma rotina. Ter rotina é muito importante para quem tem uma demência, tá? Tentar reconectar o idoso aos seus profissionais, de alguma forma. Muitos profissionais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, têm feito orientações, ainda que à distância, teleconsultas, teleatendimentos. A gente tem que fazer o que é possível, né, Daniel? O máximo que é possível. Exato. Realmente não é possível que o profissional vá lá na casa daquele idoso, o idoso vá no consultório do profissional, mas, enfim, tem que fazer o que é possível, né? Então, tem alguns pacientes que têm orientado, procure o terapeuta ocupacional, porque ele vai dar orientações, né, até em termos de estruturação de rotina mesmo. Faz parte do terapeuta ocupacional, você está estruturando a rotina daquele paciente. Exato. E, às vezes, Rodrigo, considerar a possibilidade de individualizar para cada cenário, para cada situação. Às vezes, talvez seja mais interessante voltar aquele familiar que era a referência. Rapaz, perfeito. Ainda que a gente sabe que existe o risco da transmissão do vírus, mas adotar todos os cuidados de higiene e precaução, mas voltar a ter aquela pessoa de referência perto, talvez os potenciais a balança, né? O risco-benefício, né? Os potenciais benefícios ganhos serão maiores que os possíveis riscos. Tá? É importante a gente colocar na balança os prós e contras e provavelmente em muitos cenários vai ser importante restabelecer o contato com aquele filho que era referência para o idoso e que deixou de ter um convívio próximo. Né? Então, essa orientação é muito individualizada, né, Daniel? A gente não tem como dar uma orientação geral, até porque, enfim, as demências são muito diferentes uma das outras. O próprio paciente, ele, ao longo do curso da demência, né, da evolução da demência, ele vai mudando muito a cognição, o comportamento dele, isso é uma coisa que vai variando muito. Então, as orientações têm que ser muito individualizadas. Então, enfim, de repente, é aquele idoso com demência inicial, que ele consegue ter ele ainda tem uma cognição relativamente preservada, então
Então você talvez tenha que dar informações de fato precisas, informações claras, por que ele está tendo que ficar isolado, o que é que está acontecendo. Rodrigo, uma coisa que é muito importante quando a gente está falando de cuidado e atenção ao idoso com demência, uma das coisas mais importantes é a comunicação. Isso. A forma como você se comunica com a pessoa, né? Como a família lida com aquele indivíduo. Então, tentar se portar para a pessoa, colocando-se no mesmo nível, né? Um contato visual, tá certo? Isso é importante. Ainda que nos dias atuais mantendo uma certa distância. Né? Cuidado, mas tentando se fazer presente, conversando, até o mesmo tom que você utiliza para conversar com a pessoa, ser paciente, ser calmo, tentar passar segurança e tranquilidade para o idoso, não infantilizar, né, Daniel? Às vezes assim, isso aqui você não pode ficar dodói, né, um vírusinho, né, explicar o que é, né, se ele tem cognição para isso, e você explicar de fato de forma clara. Então, o que muitas vezes eu falo é que você também, dependendo do grau de compreensão, então tem algumas pessoas que não vão estar com a cognição para conseguir entender algumas coisas. Então, fala de forma o mais sintético possível. Não adianta você ficar, olha, veja, tem um vírus que veio da China e que o mundo está na Itália. Não adianta você dar informações. Então, existe um vírus, né, que é fácil de se contaminar, né? E, enfim, aí lógico que varia de cada pessoa, mas tentar o quanto mais sintético, em alguns casos, melhor. Se o pessoal já tem uma cognição que consegue compreender bem, não, você fala da forma que ele consiga compreender. Outra coisa, Rodrigo, evitar, se a pessoa que tem demência, ela é rígida com você, agressiva, nunca bater de frente na mesma moeda, né? Procure entender que aquilo ali é uma manifestação da doença, é um sintoma da doença, que aquela pessoa não tem culpa por ter aquilo, né? E não rebater de forma agressiva também, porque isso só vai causar mais danos, acentuar ainda mais o problema, vai colocar mais lenha na fogueira. Então, procurar respirar fundo, não é fácil realmente, mas procurar ser calmo, paciente, procurar adotar uma postura que tranquilize e acalme o idoso, tá certo? Não evitar debates, evitar ficar debatendo, contra-argumentando. Isso é a coisa que eu mais falo. Papai, a gente tá no 2020, né? Não, aí brigar, às vezes fica com raiva quando ele fala de outra forma, né? Porque você não consegue saber qual é o ano que a gente está. A gente sabe que o comportamento, essa alteração do comportamento, muitas vezes, eles vão acentuar algumas coisas, alguns traços de comportamento que já existiam, e algumas vezes o paciente vai ter um comportamento completamente diferente do que ele tinha. Né? Então, tem algumas pessoas até que antes eram mais agressivas, mais irritadas, e às vezes a pessoa até acha, em relação ao comportamento, até um benefício. A demência que ele passa a ser mais calmo, mais tranquilo, mas isso não é uma regra, né? Então, de fato, a gente tem que entender, olha, seu pai não era assim antes. Ele está assim porque existe um processo neurodegenerativo. Alguns neurônios do cérebro dele, de áreas que vão controlar o comportamento, estão morrendo. Ele não consegue controlar esse comportamento. Então, infelizmente, ele não consegue mais se comportar como ele se comportava antes. E, de fato, né, isso é a coisa que eu acho que eu mais falo. Não adianta bater de frente, né? Você ficar, olha, roubaram, Rodrigo, de roubo, né? Existem alguns estudos até que mostram que uma experiência desagradável com uma outra pessoa, aquilo ali, mesmo uma pessoa com demência, aquilo ali fica arquivado de alguma forma. Então, o idoso ele pode não lembrar exatamente como foi o discurso, o debate, mas ficou nele ali arquivado aquela experiência desagradável que ele teve com determinada pessoa. Tá? Então, toda vez que ele entra em contato com aquela determinada pessoa que teve aquele embate, que gerou um conflito, ele pode ficar mais inquieto, mais agressivo, mais arredio. Então, é importante a gente garantir que essas relações sejam mais harmoniosas possíveis. Tá, mudar o foco, né, Daniel? Mude o foco, né? Então, se ele fala, não, tem delito de roubo, né? Então, me roubaram, né? Roubaram meu dinheiro, porque às vezes o paciente não consegue lembrar onde colocou as coisas, então ele termina que o cérebro dele, até como uma estratégia de defesa, né? Se ele deixou uma coisa no lugar, ele não lembra onde colocou, então o cérebro interpreta, então me roubaram, né? Então, me roubaram, né? Então, ele dizer, seu fulaninho, não lhe roubaram,
isso aqui estava aqui, o senhor perdeu. Não adianta falar isso, porque ele não vai entender isso. Então muda o foco. Né? Você vai concordar, não precisa concordar com o que ele está falando. Né? É verdade, né? Lhe roubaram. E tentar logo mudar o foco para outra, mudar o rumo da prosa, como se diz. O rumo da prosa. Exato. Bom, Rodrigo, a gente está aí faltando 10 minutos. Você quer ativar os comentários? Vamos ativar os comentários. Assim, eu acho que a gente não vai conseguir talvez terminar agora. A gente encerra quando tiver perto de 1 hora. A gente fecha essa live e a gente abre novamente. Então, assim, quem os comentários segura, que eu vou abrir aqui os comentários para a gente ver mais ou menos. Pronto, ativei os comentários, mas vamos segurando aí que a gente vai finalizando aqui, né? E a gente vai, daqui a pouco, a gente continua. Então, acho que é isso, né? Acho que você falou, é super importante a gente estar, o idoso, ele está o máximo possível voltando às atividades e aos tratamentos que ele fazia anteriormente. Eu acho que é muito importante, Daniel, a gente ter essa noção que de fato, a gente já está, 2 meses? A gente está 2 meses nesse isolamento, né? Mais de 2 meses, na verdade, né? No isolamento. Então, a gente não sabe por quanto tempo. A gente sabe que a gente vai começar agora a ter uma liberação, mas os idosos, eles vão estar ainda por um tempo maior isolados, né? Então, independente dessa situação de isolamento, como a gente falou, a maioria das demências vão ser doenças vão ter uma causa neurodegenerativa. E como você falou, essa doença ela vai ser progressiva com o tempo. Então, algumas vezes, né, lógico que esse fator estressor é muito importante para uma piora cognitiva, uma progressão da demência. Mas a gente não tem como, independente disso, alguns pacientes eles iriam piorar. Nesses 3, 4, 5 meses que ele ficar isolado, ele inexoravelmente ele já iria piorar de alguma forma. Então, acho que isso é super importante que a gente esclareça. E, Rodrigo, nesse contexto em que a gente está, todos nós estamos mais suscetíveis a adquirirem a infecção pelo coronavírus, é importante a gente lembrar, Rodrigo, que o idoso que tem uma síndrome demencial, quando ele está diante de um fator estressor, como uma infecção, por exemplo, isso pode levá-lo a desenvolver uma complicação, que é o delírio, um estado confusional agudo. O idoso que tem uma síndrome demencial de base, ele é o indivíduo de maior risco de desenvolver o delírio, esse estado confusional agudo. E quando uma pessoa desenvolve delírio, esse estado de confusão mental agudo, o idoso ele tende a demorar mais tempo, ele tem um declínio maior de sua funcionalidade e de sua cognição, e ele tende a demorar mais tempo para recuperar depois que aquele fator estressor, como a infecção, é resolvido. E muitas vezes, não recupera. Na maioria das vezes, inclusive, a gente observa que ele não recupera totalmente. Ele melhora, mas não retorna aquela linha de base. Ele melhora, mas ele não retorna ao patamar anterior. Então, a gente diz que muitas vezes o delírio é um fator que acelera a evolução, curso clínico da demência, né? Sobretudo, se aquele idoso que tem demência, se ele teve infecção e que necessitou de uma hospitalização, principalmente uma hospitalização em uma unidade de terapia intensiva. A gente sabe que isso agrava muito. O delírio tem um grande impacto negativo na funcionalidade e na cognição de todos, mas, sobretudo, daquele idoso que tem um quadro demencial de base já instalado. E acho que é importante, né, que muitos pacientes que vão ter sintomas da Covid-19, eles vão abrir o quadro com esse delírio, né, como você falou. Então, tem um estudo que, acho que até que você que mandou, não foi, Daniel? Um estudo que foi feito na Itália, né, na região da Lombardia, que ele viu justamente os idosos que eram admitidos em UTI com demência. E, se eu não me engano, o número é perto disso, 67% dos idosos que eram admitidos, eles abriam o quadro com demência. Exato. A menor parte desses idosos... Sim, diga lá. Não, a menor parte desses idosos, eles abriram o quadro com febre. Eu acho que foi 40 e poucos % dos idosos abriram o quadro com febre, só 14% tinha tosse, né? Então, a gente vê que é uma máxima não somente da Covid-19, né? A gente sabe que muitas infecções... Tá? Com febre. Com febre.
manifestações atípicas de doenças é uma característica marcante entre os idosos, sobretudo naquele idoso mais frágil e que já tem outras doenças, sobretudo aquele idoso que tem uma demência de base. Então, esse estudo que eu passei para você há poucos dias foi um estudo lá no norte da Itália mostrando exatamente isso. Então, o idoso que tem demência, muitas vezes o sintoma inicial da Covid-19 foi delírio, foi um estado confusional agudo, ou seja, foi um agravamento da confusão mental que ele já tinha de base, tá certo? Então, é muito importante a gente estar atento a isso, a possibilidade do idoso com demência abrir um quadro de Covid-19 e de outras infecções com delírio e não apresentar os sintomas clássicos da Covid-19 como febre, tosse, falta de ar. Daniel, então, assim, o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode orientar um familiar que tem um idoso com demência, né? Então, se ele começa a desenvolver uma alteração de comportamento aguda, né? Então, aquele idoso que ele vinha de uma forma, ele começa agudamente a ficar agitado, a ficar inquieto. O que é que a gente pode orientar esses familiares a fazerem? É importante que, diante disso, dessa mudança repentina com o profissional que já acompanha aquele idoso, para que sejam feitas as orientações. Porque muitas vezes pode ser um medicamento a mais que foi introduzido recentemente, porque o idoso estava com insônia ou estava ansioso, aí colocou um medicamento novo. Foi uma desidratação, o idoso passou a não ingerir líquidos adequadamente. Desidratação Sim. pode se manifestar com delírio, mas pode ser também, nesse contexto que a gente está vivendo atualmente de pandemia, pode, dentre esses outros fatores, pode ser a infecção pela Covid, pelo coronavírus. É importante a gente estar atento a isso, entrar em contato assim que possível com um profissional de saúde que, preferencialmente, que já acompanha aquele idoso para que sejam feitas as orientações adequadas. Daniel, eu vou encerrar aqui, eu vou encerrar essa live, tá? A gente vai continuar falando sobre essa relação da Covid e da demência, né? Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso e vamos abrir para as perguntas aqui das pessoas, né? Então, eu vou